Senhoras e senhores, neste momento convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia, e o Tribunal Pleno desta Corte, acompanhado da Procuradora de Justiça, Darcy Pinheiro, representando a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso, para ocuparem seus assentos. Participam desta sessão os desembargadores e desembargadoras Cláudio Santos, Expedito Ferreira, João Rebouças, Bivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho, Ibanez Monteiro, Cornélio Alves, Berenice Capuchu, Ricardo Procópio e a juíza convocada Sandra Elali. Compõem a mesa de honra as seguintes autoridades: Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, a deputada Isolda Dantas. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargadora Lourdes Azevedo. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eridson Medeiros. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Grego. Corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amaury Moura. Ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Dilermando Mota. Representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, o advogado Marcos Aurélio Santiago Braga, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Senhoras e senhores, destacamos em mesa estendida as seguintes autoridades: o comandante da base aérea da cidade do Natal, brigadeiro do ar Ricardo Guerra Rezende. Representando o comando do 3º Distrito Naval, o primeiro-tenente José Henrique Santos Chagas. Representando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior. O presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, juiz de direito Arthur Cortez Bonifácio. O defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Norte, Clístenes Micael de Lima Gadelha. Representando a direção do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior. O vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Walter Pereira Alves. O procurador-geral do Estado, Antenor Roberto Soares de Medeiros. Juíza convocada, Marta Daniele Santana Costa Barbosa. Juiz convocado, Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro. Juiz convocado, Roberto Francisco Guedes. O procurador-geral do município do Natal, Tiago Tavares de Queiroz. Representando o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Dr. André de Souza Dantas Elali. O reitor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, Daladier Pessoa da Cunha Lima. Representando o comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, Major Couto. Destacamos o presidente da ANOREG, Airene José Amaral de Paiva. Presidente da FEComércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz. Representando a presidência do Sistema Fierne, o superintendente jurídico corporativo Sérgio Eduardo da Costa Freire. Diretor coordenador do Sind Justiça, João Sobrinho. E representando a presidência da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte,
o diretor Gleidson Macedo. Senhoras e senhores, ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o desembargador Amilcar Maia. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, do dia 12 de setembro de 2024, a qual tem por objetivo dar posse à juíza de direito, doutora Sandra Simões de Souza Dantas Elali, no cargo de desembargadora, na vaga decorrente do falecimento do desembargador Vigílio Macedo. Inicialmente, gostaria de convidar todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pela cantora Marina Elali e pelo músico Walter Cleison Monastic. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido agora a doutora Sandra Elali para prestar o compromisso legal, tomar posse no cargo de desembargadora deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, as leis, o seu regimento interno e as decisões da Justiça. Determino ao senhor redator de ata que proceda a leitura do termo de posse. Aos 12 dias do mês de setembro de 2024, nesta cidade de Natal, no auditório desembargador Deusdedit Maia deste Tribunal de Justiça, perante o excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, presidente, foi pelo mesmo presidente aceita a promessa da magistrada Sandra Simões de Souza Dantas Elali de cumprir bem e fielmente os deveres e atribuições do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça, para o qual foi nomeada por ato de 29 de agosto de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na mesma data, do que, para constar, eu, Francisvan de França Bezerra, redator judiciário, fiz lavrar o presente termo que vai assinado pela promitente e desembargador presidente na forma da lei. Declaro a doutora Sandra Elali empossada no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
Nesse momento, gostaria de convidar o seu esposo, Dr. Sami Elali, juntamente com seus filhos, André e Marina Elali, para vestirem a toga na Excelentíssima Senhora Desembargadora. Concedo a palavra ao desembargador Ricardo Procópio para, em nome do Tribunal de Justiça, apresentar as saudações à nossa nova desembargadora. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia, excelentíssimos senhores desembargadores deste Egrégio Tribunal, aos quais saúdo todos na pessoa da recém-impossada desembargadora Sandra Elali. Excelentíssima senhora governadora do Estado do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, na pessoa aqui representada, representando o presidente, a deputada Isolda Dantas, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, aqui representado pela Procuradora de Justiça, Darcy Pinheiro, em cuja pessoa cumprimento todos os membros do Ministério Público presentes. Excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo, digníssima presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representado pelo Dr. Augusto Maranhão, na pessoa de quem saúdo cordialmente todos os advogados. Excelentíssimo senhor desembargador federal, Dr. Adilson Pereira Nobre Júnior, excelentíssimo senhor juiz federal, diretor do Foro da Seccional do Rio Grande do Norte, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, a pessoa de quem quero cumprimentar os juízes federais presentes. Cumprimento o Dr. Arthur Cortez Bonifácio, dileto colega de concurso, na pessoa de quem saúdo todos os juízes de direito presentes. Caríssimos servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que saúdo na pessoa da doutora Andréa Guedes, secretária-geral desta casa. Autoridades
excelentíssimo senhor Gilberto Jales, presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Heridson Medeiros, familiares e amigos da empossada, minhas senhoras, meus senhores. O tempo, como repositório da própria vida, é um mestre insuperável. Ele tudo vê, tudo ouve e tudo revela. Mas só logram realizar os que têm valor intrínseco e, sobretudo, bravura da alma. No instante da vida, na cidade do Rio de Janeiro, José de Souza Dantas Filho e Yolanda Simões de Souza Dantas, típico casal nordestino, iluminaram o próprio lar, trazendo à luz a pequena Sandra, a recém-empossada desembargadora desta corte, batizada Sandra Simões de Souza Dantas Elali, primeira dos 3 filhos da família que se formava. Além de médico, Zé Dantas era exímio compositor e poeta, tornando-se conhecido parceiro do grande Luiz Gonzaga, o inesquecível rei do Baião. Foi morar no Rio de Janeiro, fugindo da pressão da família nordestina que, rigorosa nos costumes, temia que o então jovem pai da nossa homenageada enveredasse pelos caminhos supostamente tortuosos do mundo artístico, naquela época tão rodeado por ferrenhos e obscuros preconceitos. Para o bem da cultura e das gerações que se sucederam, o temor da família Dantas concretizou-se, e Zé Dantas, palmilhando a estrada brilhante, mas absolutamente reta, tornou-se o grande artista que orgulha o Nordeste e deslumbra o Brasil. Era o ano de 1950, 6 de abril. Desde cedo, a vivacidade da menina Sandra encantava quantos a conheciam. Este encantamento certamente teceu a rede de sentimentos que logo a atraíram ao afetuoso coração paterno, vinculando pai e filha numa ligação insuperável através dos fios invisíveis do mais puro amor. Rápidas foram as voltas do tempo para a vivência partilhada desse sentimento genuíno. Aos 11 de março de 1962, Zé Dantas faleceu, 12 dias após completar 41 anos, quando Sandra contava apenas 7 anos de idade. Tão pouca idade para tamanho despedaçar do seu frágil coração, ainda tão infantil. Tomada nos recessos do ser, pelo ambiente sombrio dessa dor tão ingente. Este foi também o fato marcante a delinear, já nos albores da sua infância, o caráter altaneiro daquela menina briosa que se tornou a mulher forte que todos hoje conhecem. É que ela já trouxe, decalcadas na própria alma, todas as virtudes facilmente percebidas pelos que desfrutam da sua convivência. Viúva, a senhora Yolanda Simões de Souza Dantas, sua mãe, voltou para Recife, onde criou seus 3 filhos, com a força e a firmeza que sempre a caracterizaram, motivo de admiração por toda a família. Apesar das naturais dificuldades encontradas, o tempo foi estrada para a mãe de Sandra, de percurso vitorioso, que concluiu com inegável êxito. A segunda dos 3 filhos, Mônica de Souza Dantas, já falecida, formou-se em arquitetura
e obteve o grau de doutora pela Universidade de Sorbonne, na França, na década de 80. O caçula, José Dantas Neto, é médico, professor e coronel do Exército. E hoje presenteia a irmã mais velha com a sua valiosa presença nesta solenidade. Em meio à dura convivência com a ausência paterna, ainda hoje fortemente sentida, Sandra canalizou toda a sua energia e capacidade para a realização dos seus sonhos. O primeiro deles, ingressar na Faculdade de Direito do Recife, a mais tradicional escola jurídica do país, seguramente uma das mais qualificadas. Prestou exame vestibular e logrou aprovação, vindo a graduar-se na citada faculdade no ano de 1977. Ainda estudante universitária, foi secretária executiva do Banco do Estado de Pernambuco, Bandep, o que lhe dá imenso orgulho por ter aprendido ainda muito jovem sobre o funcionamento executivo de uma empresa. Nessa quadra de sua vida, o tempo, esse, aspas, senhor do destino, fecho aspas, no olhar poético de Caetano Veloso, assistiu o primeiro grande sonho, materializado na conclusão do curso de Direito, somar-se, em julho de 1977, à consolidação da vida efetiva da nova desembargadora, pois casou-se com Sami Elali, seu grande amor. Depois de formada, o tempo ainda pareceu ameno na linha dos acordos sonhados pelo poeta na sua, aspas, oração ao tempo, fecho aspas, porque logo ela passou no concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no ano de 1980. Este, o maior dos sonhos, que nunca saiu da tela de suas aspirações mais vivas, cuja realização, como se vê, ocorreu num curto interregno depois da sua graduação. Veio então, com a família, morar neste estado, ocasião em que Sami se tornou grande empresário da construção civil e da indústria hoteleira. A nova desembargadora iniciou a judicatura na comarca de Santana do Matos, sendo removida em 1981 para Monte Alegre, seguindo-se promoção em 1984 para a comarca de Goianinha. Finalmente, promovida para a comarca da capital em 1989, onde foi titulada a 7ª Vara Criminal, assim como da 8ª, da 9ª e da 5ª Vara Criminal. Em agosto de 2020, assumiu a titularidade do primeiro gabinete da primeira turma recursal permanente dos Juizados Especiais Cíveis Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, unidade judiciária em que se encontrava antes do acesso efetivado nesta sessão solene. Muito cedo, sem preocupação com o desfilar do tempo, destacaram-se os atributos pessoais e intelectuais da então juíza Sandra Elali. Sua Excelência integra a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, ESMARNE, desde a sua criação, há 35 anos, tendo ocupado inúmeros casos, como é muito extenso, eu vou me permitir não citá-los, porque são muitos cargos mesmo, e cargos os mais importantes daquela escola. Quem conhece a magistratura, quem conhece a escola, sabe disso. Não descurou da continuação da própria formação acadêmica, sendo especialista em Direito Processual Civil e Penal pela Universidade de Potiguar, além de ter curso de pós-graduação Lato Sensu MBA em Poder Judiciário pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, havendo assumido a presidência daquela corte em substituição legal. Participou das últimas 4 bancas examinadoras dos concursos para provimento de cargo de juiz substituto, promovidos pelo Tribunal de Justiça do RN, havendo presidido a última comissão.
Foi coordenadora da comissão organizadora da revista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte durante 14 anos, revisora dos artigos publicados e membro do conselho editorial da revista. Da união com Sami nasceram André, 45 anos, e Marina, 41 anos. Vieram também os netos Theo, 17 anos, Nicole, 15 anos, e Enzo, filhos de André, além de Luna, 5 anos, filha de Marina. André, muito ligado à mãe, a quem dedica a afeição incomum, revela viva emoção ao falar do respeito e da admiração que ele lhe dedica. De carreira jurídica, tem opulenta vida acadêmica, é mestre e doutor em Direito pela Mackenzie, São Paulo, e pela UFPE, respectivamente, além de diversos cursos no exterior, sendo também professor da UFRN e advogado reconhecido nesta capital. Ele identifica na mãe, além de pessoa extremamente honesta, uma mulher autêntica, ética e cuidadosa, uma juíza exemplar por sua dedicação e compromisso com o trabalho, com vivo orgulho por ser magistrada. Lembra-se, André, do desvelo materno, mesmo à distância, quando ele estudou por alguns anos na Jordânia. Assegura que igual cuidado intenso foi dispensado à sua irmã, Marina, quando ela residiu nos Estados Unidos. Marina Elali, artista talentosa, já consagrada nacionalmente, e tenho que confessar, de quem sou fã incondicional, não esconde a admiração pela mãe. Assevera que ela é engraçadíssima, culta, alegre e leve. De modo definitivo, revela à brilhante cantora que sua mãe é o seu grande ídolo, seu maior exemplo e melhor amiga. Após realçar a sua correção de conduta e honestidade intransigente, a resumiu em uma palavra: amor. Perguntado por mim sobre a definição de Sandra em uma palavra, Sami respondeu: iluminada. Assim como os filhos, ele enfatizou as suas qualidades de excelente esposa e mãe, além de ser o ponto de equilíbrio da família. Ele também destacou o orgulho que ostenta a esposa por ser magistrada e arrematou, abro aspas, ser juíza para Sandra, mais do que um sonho, sempre foi uma ideia enraizada, fecho aspas. Eis, senhoras e senhores, o retrato falado da nova desembargadora deste tribunal, refletido no cadinho dos sentimentos genuínos daqueles que lhe partilham a existência mais de perto. Senhoras e senhores, tudo que venho de narrar, sou capaz de dar testemunho, sou capaz de testemunhar. Ainda jovem, exercendo o cargo de assessor judiciário deste tribunal, pude acompanhar a brilhante carreira da magistrada, que ora tenho a honra de saudar. Lisonjeava-me, na época, participar de cursos de aperfeiçoamento promovidos pelo professor e então juiz federal Francisco Barros Dias, hoje desembargador federal aposentado do TRF5, em que a excelência do conteúdo ministrado acresciam-se os debates de alto nível protagonizados pelos estudiosos do momento, dentre os quais se destacava a agora desembargadora Sandra Elali. No estribilho do tempo, a minha chegada na magistratura, não obstante a diferença de intervalo dos respectivos ingressos na carreira, ajustou-se ao tempo da desembargadora Sandra, que é uma magistrada de grande estatura, vocacionada, dedicada e comprometida, porque simplesmente ama o que faz. Então, de simples admirador de uma juíza exemplar, passei a tê-la como colega, o que só me fez aumentar
o respeito e a minha admiração, tornando-nos fraternos amigos. Tal constatação enche-me de alegria, certo de que, nas palavras de Francisco de Assis, abro aspas, fazer amigos é acumular tesouros na eternidade, fecho aspas. No processo das firmes atuações pessoais e do esforço próprio, nos encontramos profissionalmente no ano de 2020, agora como integrantes do mesmo órgão colegiado, a primeira turma recursal permanente dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. Nesse cenário, formado no desdobrado tempo, mais de perto pude constatar o porquê da honestidade ser tão realçada pelos filhos da nova desembargadora como atributo marcante da sua personalidade. Sua Excelência abraça a judicatura como a um sacerdócio e a exerce com zelo e absoluta correção. Aqui, chamo a atenção para o que reputo ser um indicativo do desvelo das escolhas pessoais à revelia do tempo. Reflete não apenas a sua conduta profissional, mas a sua postura diante da vida. Saiba agora, colega desembargadora Sandra Lali, que as qualidades que lhe moldam o ser e que são realçadas com redobrada ênfase por seus entes queridos, serão sempre penhor de acerto em qualquer quadrante da vida e em qualquer tempo. Portanto, ao atravessar os umbrais do tempo, nesses 40 anos de magistratura, jamais houve entrega ao inativo vazio da simples espera. Não. No silêncio do tempo, a nova colega continuou perseverante na atuação de sempre, com a convicção de quem sempre soube que nada resiste à força dos acontecimentos, dos que creem e dos que agem. Por isso, estou convencido de que a sua chegada nesta corte, caríssima colega, não é mero trabalho do tempo, como, aspas, compositor de destinos, fecho aspas, na crença poética do cancioneiro popular. A sua presença aqui, estou certo disso, não será só o justo coroamento da sua bela carreira na magistratura, nem apenas referência expressiva na sua biografia, mas significará acréscimo de qualidade à atividade aqui realizada e, sobretudo, será componente agregador da convivência colegiada. A biografia de Vossa Excelência constitui penhor da grandeza deste momento histórico, que tenho a honra e a satisfação de participar de forma humilde, é verdade, mas ativa. Imensa é a minha alegria em saudá-la, caríssima amiga e, mais uma vez, valiosa colega. Ao longo da vida, eu tive o privilégio de ser porta-voz dos sentimentos no gesto inicial das boas-vindas e dos compromissos da solidariedade. Confesso que tenho sido feliz nesses momentos, não pela retórica, mas pela fala inaugural das amizades concebidas e provadas. A minha palavra, pois, é de otimismo, seja por razões intuitivas, seja pela experiência já compartilhada no exercício da judicatura de primeiro grau. Já a minha, aspas, oração ao tempo, fecho aspas, é de graças pela coexistência do meu tempo nesta corte ao tempo da auspiciosa chegada de Vossa Excelência. Seja bem-vinda, desembargadora Sandra, minha querida amiga. A todos pela atenção, muito obrigado. Pode ser.
Concedo agora a palavra à representante do Ministério Público para apresentar as saudações à desembargadora Sandra Elali. Senhor presidente desta corte, demais desembargadores, senhora governadora do Estado, na pessoa de quem saúdo todos do Poder Executivo aqui presente, representante da Assembleia Legislativa, senhores juízes, advogados, promotores, defensores, servidores deste tribunal, todos que compõem o processo e a entrega da tutela jurisdicional. Senhora nova desembargadora, doutora Sandra Elali. Adepta da simplicidade apregoada por Byung-Chul Han e de Romano Guardini, que cuidam da modernização dos ritos, eu serei breve, até porque, para não repetir o que o antecessor já descreveu sobre a biografia da empossanda. É sempre salutar vir a esta casa e, em nome do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, fazer coro a todos os demais segmentos que aqui também ocorrem, por dever de ofício ou como convidados, e externar o contentamento pela assunção ao cargo de desembargador de mais um baluarte da Justiça e dar-lhes as boas-vindas. Desta feita, e como da última vez que aqui estive, para a mesma finalidade, saudar a desembargadora Lourdes Azevedo, venho duplamente feliz pela chegada do mais novo, no caso da mais nova, integrante da Corte, e bem mais por ser uma magistrada de carreira desta nobilíssima instituição, acentuando ser a 8ª mulher a integrar o seleto colegiado. Pode parecer algo dispensável de ser mencionado, mas dado a grande dificuldade das mulheres de carreira jurídica a ascenderem às cortes de justiça, seja a mais elevada, o Supremo, onde dentre 11 integrantes apenas uma mulher tem assento, seja na composição do STJ, do TST, do Superior Tribunal Militar, dos tribunais regionais, todos, inegavelmente, têm um pequeno percentual de mulheres a compor o seu colegiado. Por essa razão, o meu motivo de vir aqui fazer a saudação é muito mais prazeroso. Tanto assim, essa notificação do pequeno percentual de mulheres nas cortes, que o assunto já desperta mudança, caminhando para se adotar percentual de composição. Nós, mulheres, já desempenhando nossas funções por tantos anos, temos a convicção de que o poder, em si, sempre teve o viés masculino. A primogenitura masculina, por séculos, foi a regra da sucessão monárquica. Para quem estuda direito das sucessões, sabe que também a primogenitura masculina, por anos, foi a regra do direito civil no direito das sucessões. E nos nossos costumes, a primazia masculina de acompanhar uma irmã quando um pretendente lhe fizesse a corte em vista de um provável casamento. Ela deveria estar acompanhada nesses momentos pelo seu irmão, por um tio, por um sobrinho. Embora com regras mais flexíveis no tocante a tais áreas, ainda se constata que o homem tem papel de comando em notórias áreas da vida social desde os tempos mais primitivos. E não temos a mínima dificuldade de detectar esta atuação, seja na igreja, seja na política, seja no poder judiciário. Eu faço um ênfase na política. No nosso Estado, de tão longa história, apenas 2 mulheres
chegaram a este alto cargo. A professora Vilma e a professora Fátima, que nos honra com a sua presença. Ainda na política, mesmo aquelas mulheres que corajosamente enfrentaram a disputa, é difícil exercer a função. Há poucos dias, quem acompanha os jornais viu uma cena lamentável. Uma das decanas da casa se foi levada à emergência por verdadeiros achaques no exercício pleno de suas prerrogativas no plenário. Assim é a vida e o comando masculino. No entanto, volto a registrar que, no que se refere à justiça, em sintonia com os novos ventos que sopram no mundo inteiro, a primeira-ministra na Itália, primeira-ministra na Holanda, e nos dias que correm, uma mulher disputa o cargo com reais chances de vitória no país considerado a mais forte economia do mundo, os Estados Unidos. Então, por esses dias, a disputa do cargo de presidente do país, tido como a mulher, que é a Kamala Harris, medidas então sendo pensadas para adequar o relevante papel desempenhado por tantas mulheres de saber jurídico à prova de dúvidas para o acesso aos postos mais elevados da entrega ou da confirmação da entrega da tutela jurisdicional. O direito a quem, por direito, lhe cabe. Assim, digo à doutora Sandra Elali, a mais nova integrante desta nobre Corte de Justiça Estadual, que continue a exercer o seu mistério como sempre o fez, sem destemor, sem presas, e feliz da vida como ela sempre demonstrou ser. Continue, porque eu sei, tenho certeza, que é plenamente realizada e feliz nesse exercício. Era isso, senhores, em nome do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Concedo a palavra ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, doutor Augusto Maranhão, para saudar a desembargadora Sandra Elali. Trouxe um discurso escrito que da outra vez que eu fui improvisar, né? A desembargadora Judite estava lá e esqueci. Vamos lá. Minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, na pessoa do desembargador Amilcar e da desembargadora Sandra, porque já foram todas nomeadas pelo cerimonial. Estamos aqui hoje reunidos para uma cerimônia cheia de significados. Começamos com a belíssima interpretação do hino nacional por Marina, a minha contemporânea do Marista, uma interpretação que traz a alma do brasileiro, uma letra maravilhosa. E uma cerimônia cheia de significado, cheia de simbolismos, não apenas para a magistratura potiguar, mas atrevo-me a dizer, para toda a sociedade. Celebramos a assunção da desembargadora Sandra, destacada integrante do meio jurisdicional do Rio Grande do Norte, e que agora passa a compor a mais alta instância do nosso judiciário. Mas até a persona de doutora Sandra, muito admirada e querida por todos que fazem a vasta e qualificada área do direito em nosso Estado, podemos aqui celebrar a sua trajetória. Vou poupar a parte que o desembargador Ricardo fez aqui, que não conseguiria fazer com tão maestria, dado a sua intimidade com ela. Mas resumo que a doutora Sandra tem uma carreira exemplar, desde que iniciou a sua militância no direito. É reconhecida como mulher comprometida com os valores mais elevados do nosso ordenamento jurídico.
A nova desembargadora sempre nos brindou com demonstrações explícitas das características indispensáveis ao exercício da magistratura. Em 44 anos de atuação ininterrupta no direito potiguar, sempre se notabilizou pela competência técnica, correção, imparcialidade e, sobretudo, ética. Quero aqui destacar uma frase dita por Sua Excelência ao conceder uma entrevista na data da eleição no pleno desta casa, que muito me marcou, porque revela o propósito do seu coração. Chego ao tribunal com o mesmo desejo de fazer justiça com que ingressei na magistratura. Você disse isso na entrevista, não sei se foi exatamente essas palavras, mas foi o que me tocou, porque me tocou o coração, e isso nos revela apenas uma coisa: ser desembargadora para Vossa Excelência é muito mais que um título, é a confirmação da sua vocação. Sei que Sua Excelência nutriu o desejo de compor o nosso sodalício há um bom tempo, mas, sobretudo, tenho a convicção que, se pudesse, agora mesmo, renunciava a todo esse sonho para poder desfrutar, mais uma vez, da companhia do professor Virgílio Macedo. Evidentemente, essa fatídica circunstância que consternou a todos nós, em nada retira o brilho da coroação de sua carreira. Uma jornada de completo e grandioso mérito pessoal, marcado por anos de contínuo estudo, trabalho incansável e desafios diários, todos eles superados com coragem e com firmeza. E é exatamente essa determinação, somada à profunda sensibilidade jurídica, que a fazem merecedora desse posto tão importante. Então, é imenso o significado que me referi no início da minha intervenção. A chegada da nova desembargadora Sandra ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reveste-se de enriquecedora para a composição dessa corte, que ganhará muito, muito mesmo, com sua participação de hoje em diante. Preciso ressaltar também que o ingresso da doutora Sandra no tribunal embute uma forte carga de simbolismo, como bem representou o Ministério Público. Ao tomar posse agora, ela vai se tornar a 8ª mulher a assumir a honrosa cadeira de desembargadora. Sua investidura também acarretará o inédito ato, o fato de que, pela primeira vez, 3 mulheres ocuparão de maneira simultânea este espaço de poder. Desembargadora Lourdes, desembargadora Berenice e Vossa Excelência. Em tempos de rápidas transformações sociais, econômicas e políticas, é crucial, e de novas exigências sociais, é crucial o fato de que alto relevo a posse da doutora Sandra. Vivemos uma sociedade que clama por justiça, por equidade, por respeito aos direitos fundamentais, tais como a liberdade de expressão. Como representantes da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa sessão solene, quero externar, em nome da nossa instituição, as mais altíssimas expectativas de advocacia de que a assunção da desembargadora Sandra Elali representará a manutenção e até mesmo o fortalecimento da parceria da advocacia com a magistratura, desembargador Amilcar. Até pela relação respeitosa já estabelecida, não tenho dúvidas que os magistrados reconhecem o papel essencial da advocacia na esfera jurisdicional. Da mesma forma, até por sua formação em trajetória, e não existe a dúvida sobre a compreensão de doutora Sandra desse caráter importante dos advogados como peças fundamentais na engrenagem da justiça. Mas, como disse no início, um gesto emprega muitos significados. Peço, portanto, licença para aproveitar esse momento para expressar respeitosamente, ainda em nome da advocacia potiguar, alguns detalhes que podem parecer pequenos, mas carregam um simbolismo que aparenta um grau de descompasso entre a boa relação entre a advocacia e a magistratura. Somos peças de uma mesma engrenagem, repito,
magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia, servidores, devemos todos ter um elevado sentimento de pertencimento à instituição republicana chamada de Poder Judiciário. Contudo, apenas a advocacia não goza de acesso ao grandioso edifício garagem deste belíssimo tribunal. Dispor ali de poucas vagas na calçada, quase sempre ocupadas pelo público esperto, deixando a advocacia um pouco distante, não me parece ser o mais adequado. É uma palavra de igualdade que aqui trazemos. Não por privilégios ou favorecimentos indevidos. Nosso pleito é tão somente por equilíbrio. Temos a convicção de que o Tribunal de Justiça será sensível à questão, ainda mais agora, com a chegada dessa tão distinta componente. Da mesma maneira que, sem estender minha fala, quero apenas fazer o registro, em nome da advocacia, neste momento importante, apontar a necessidade de melhorias na gestão de algumas secretarias unificadas e da Contadoria Judicial, embora já tenha melhorado bastante. Mas, minhas senhoras e meus senhores, hoje é um dia de festa, não cabem aqui lamentações ou pleitos. Doutora Sandra, a chegada de Vossa Excelência a essa corte reforça nossa confiança em um judiciário cada vez mais habilitado para enfrentar as complexas demandas da sociedade em nossos dias, por vezes tão tormentosos. Receba, desembargadora, nossos votos de sucesso, um abraço fraternal. Temos a confiança inabalável de que seu alto preparo jurídico a levará a exercer com imensa competência a sua nova função. Desejo, portanto, em nome da nossa seccional da OAB do Rio Grande do Norte e dos advogados e advogadas que aqui estão presentes em valoroso número e qualificada presença, que esta nova etapa em sua trajetória continue sendo marcada por muitas realizações, como as que já tantas somou, e superações de desafios, e que Vossa Excelência continue a ser exemplo de retidão e sabedoria, a fim de que suas decisões sigam sempre iluminadas pelos princípios mais elevados do direito e guiadas pelas consciências de que elas refletem diretamente na vida de milhares de cidadãos que depositam sua confiança no Judiciário, na República Federativa do Brasil. E não tenho dúvidas que assim será. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra. Conto com a advocacia. Estamos muito contentes com sua chegada aqui. Muito obrigado a todos. Agora, concedo a palavra à desembargadora Sandra Lali para seu pronunciamento. Dignas autoridades, queridos familiares, amigos e convidados. Enfim, aqui cheguei, às vésperas de completar 44 anos de dedicação à magistratura. Anos esses que foram marcados pela profunda gratidão a Deus pela minha constante realização profissional, decorrente do meu compromisso com a verdade, o justo e o bem comum, no ofício de administrar a justiça, realizando a fascinante missão de magistrado. Estudar e me formar na tradicional Faculdade de Direito do Recife foi o primeiro dos meus grandes sonhos realizados. Quem viveu em Pernambuco sabe o fascínio daquela faculdade, palácio digno de sua nobreza intelectual e dos bons serviços prestados, por onde passaram Tobias Barreto, que sugestionava a todos com o brilhantismo da inteligência e do saber de que dispunha, Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco. Ser aprovada em concurso público de provas e títulos para ingressar na magistratura foi um sonho que surgiu logo no início da minha adolescência e que realizei ingressando, afinal, com 25 anos de idade, neste egrégio tribunal. Hoje,
Meu sentimento é de emoção e de profunda gratidão pela realização do meu sonho de ocupar o honroso cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Durante essa longa espera, durante a qual persegui esse sonho com persistência, trabalhei com o mesmo amor e entusiasmo dos primeiros tempos, sem jamais pensar em desistir. Sempre acreditei que os pesados ônus impostos aos que têm a função de julgar são plenamente compensados pela íntima satisfação do dever cumprido, e o juiz vocacionado é realmente capaz de sacrifícios que se tornam suaves, porque ele se realiza no seu próprio mistério, enfrentando dificuldades, incompreensões, vencendo obstáculos. Deve fazer de sua função não somente exemplo de isenção, independência e espírito de justiça, mas uma fonte de irradiação desses e de outros valores. Deve dedicar-se ao estudo e ao trabalho, preocupando-se com os direitos e faculdades, deveres e obrigações das partes em conflito e com a solução adequada das lides, sem menosprezar o interesse público e a necessidade da paz social. Ser corajoso, enérgico, quando necessário, porém sempre prudente, sereno e equilibrado. E zelar pelo prestígio da justiça e pela dignidade de sua função, correspondendo aos anseios do povo a que deve servir. Pois, como disse Rui Barbosa, a magistratura é a mais eminente profissão a que um homem pode se entregar neste mundo. O que eu lamento é que a minha mãe, Yolanda, a letra I da bela música composta por meu pai para ela, o médico e compositor Zé Dantas, já não esteja aqui. Ela, que é luz que não se apaga, como escreveu Drummond na sua poesia Para Sempre, sobre a eternidade das mães, costumava dizer que queria muito viver para presenciar a minha posse. Que ela esteja juntamente com meu pai, assistindo a minha emoção. A minha gratidão é eterna ao meu pai, que, não obstante tenha falecido quando eu ainda era criança, ensinou-me os verdadeiros valores da vida e sempre foi motivo do meu orgulho e fonte da minha inspiração. Por ironia do destino, ainda que tenha demorado, esta hora chegou em circunstâncias que eu jamais queria ter enfrentado. Diante da saudade imensa do meu amigo de muitas jornadas, o desembargador Virgílio de Macedo Júnior, que aqui deveria estar, iluminando este tribunal quando eu aqui chegasse. E Deus sabe o quanto eu pedi nas minhas orações que ainda não fosse desta vez o meu acesso a este tribunal. Ao querido desembargador Virgílio, todas as minhas homenagens e a minha gratidão eterna pelas inúmeras demonstrações de apreço e pelos anos de convivência fraterna, especialmente compartilhando dos ideais que norteiam a nossa Escola da Magistratura, a SMARNE. Como afirmou Guimarães Rosa, cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. Sua tarefa nunca é maior que sua capacidade para poder cumpri-la. Ela consiste em preencher seu lugar, em servir à verdade e aos homens. Por aqui passaram também outros desembargadores que já estão em outro plano espiritual e dos quais sinto muitas saudades. Dentre eles, destaco a minha imensa gratidão aos inesquecíveis desembargadores Danilo Simonetti, Newton Pinto, Manuel Araújo, João Meira Lima, Francisco Lima e Ítalo Pinheiro, na certeza de que, se aqui estivessem, estariam comemorando a minha posse. A vida foi pródiga em proporcionar-me grandes encontros. E vivendo este momento de profunda emoção, eu quero aqui agradecer ao desembargador Deusdedito Maia pelo lindo cartão que me enviou.
e com flores, e por todas as oportunidades que me proporcionou de trabalhar ao seu lado, notadamente como vice-presidente da nossa associação, ao tempo em que era ele o presidente. E aqui fui muito bem acolhida pelo presidente, filho do desembargador Deusdedit, o desembargador Amilcar Maia. Tenho também imenso prazer em rever aqui os queridos desembargadores Ivan Meira Lima, Judite Nunes, Zeneide Bezerra. E agradeço ao querido desembargador Ricardo Procópio Bandeira de Melo pela belíssima saudação, com palavras ditadas pela amizade que há tantos anos nos une e que se consolidou durante os últimos 4 anos em que integramos a primeira turma recursal permanente dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Da mesma forma, agradeço as saudações da Procuradora de Justiça, a doutora Darcy Pinheiro, amiga desde os anos 80, representante do Ministério Público, e do doutor Augusto Maranhão, representante da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Sou muito grata aos meus mestres que despertaram em mim o amor incondicional ao direito e à justiça, e aos servidores do Poder Judiciário que atuam com dedicada força de trabalho. Homenageio também o árduo trabalho solitário dos juízes do primeiro grau de jurisdição, aqueles que recebem pela primeira vez o cidadão aflito e acena-lhes com a esperança de justiça, frase que eu vi certa vez e muito me tocou. Comemorando comigo, deveria estar aqui hoje, mas infelizmente não pôde comparecer, a querida amiga desembargadora Clotilde Madruga Alves Pinheiro, que conheci quando ainda era estudante de Direito, e foi quem me incentivou a fazer o concurso público para ingresso na magistratura deste Estado, cujas inscrições estavam abertas quando vim morar em Natal. Eternamente grata por isso e pela constante atenção e carinho. E nas pessoas da desembargadora Clotilde Madruga, da juíza Kate Saboia, quase filha, a minha primogênita, assessora da presidência do CNJ, do Conselho Nacional da Magistratura, que constantemente me incentiva a desbravar as novidades, inclusive as tecnológicas, que surgem a todo momento em nossa área de atuação. E também na pessoa do desembargador aposentado do TRF da 5ª Região, ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife, professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, que aqui está, meu colega de turma, amigo sempre presente na minha vida. Eu homenageio todos os meus amigos através desses 3 queridos amigos. Este tribunal sempre foi o meu porto seguro, e aqui encontrei apoio e amizades. Olhando hoje para os desembargadores, Amilcar Maia, Amaury Moura, Cláudio Santos, Expedito Ferreira, João Rebouças, Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho, Dilermando Mota, Ibanez Monteiro, Glauber Rego, Cornélio Alves, Lourdes Azevedo, Berenice Capuchu e Ricardo Procópio, que compõem este tribunal, eu tenho a certeza de que estou entre amigos muito queridos, de quase toda a minha vida. E sei que aqui serei muito feliz. Durante toda a sua existência, houve sempre neste tribunal a preocupação com a honradez, a independência e o ideal de distribuir a justiça com equilíbrio e equidade. Juíza por convicção e vocação, não tenho dúvidas de que a justiça é efetivamente a palavra que traduz, na hora presente do mundo, toda uma perspectiva de grandeza e satisfação para uma sociedade em crise que busca encontrar um novo caminho, um horizonte, o equilíbrio coletivo.
Mais do que nunca, a sociedade sinaliza numerosas esperanças em torno da justiça e do direito. O grande objetivo é que se faça justiça para todos, de modo rápido e concreto, de maneira fecunda e propulsora, na certeza de que o fim do direito é realmente a justiça. Ninguém desconhece as dificuldades dos magistrados diante da litigiosidade excessiva, das difíceis metas a serem atingidas, justamente em virtude do excessivo número de processos que não encontra parâmetro em nenhum outro país, e das críticas, de forma generalizada, que não consideram o fato de que o judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. É o judiciário que, na condição de guardião dos direitos, dá-lhes efetividade. E quando a relação de consideração e respeito pelo direito alheio falha, são os magistrados que são chamados a atuar. Com sua incomparável sabedoria, o filósofo Sócrates indicou o que deve ser feito por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. E para expressar o quão especial é o trabalho do magistrado, o professor Guido Calabrese, da Universidade de Yale, e também juiz, destacou que, para ser verdadeiramente bom, um juiz precisa de sabedoria, daquela sensibilidade que permite sopesar as coisas que não podem ser mensuradas. Agradecendo mais uma vez a Deus por tudo, especialmente pela felicidade de ser magistrada, agradeço a presença da governadora Fátima Bezerra, sempre muito gentil e atenciosa. E os meus agradecimentos finais se dirigem ao meu marido, Sami, sempre amigo e amoroso, que caminha ao meu lado há 50 anos. Aos meus filhos, André e Marina, pela compreensão que sempre tiveram com o tempo que dedico ao estudo e ao trabalho. E ao meu irmão, o médico José Dantas Neto, que veio do Rio para estar comigo neste especial momento da minha vida. E como disse o poeta da liberdade, Tiago de Mello, eu repito, não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. Rogo a Deus que eu ainda possa trabalhar por mais alguns anos, desenvolvendo as minhas atividades com muita dedicação e zelo, pois acredito que Aristóteles tinha absoluta razão quando disse que a felicidade reside na atividade. Está em se fazer coisas de que se possa orgulhar por fazer muito bem e que, assim, se tenha prazer em fazê-las. Obrigada a todos pelas presenças e que Deus ilumine sempre os nossos caminhos. Obrigada. Antes de declarar encerrada essa sessão, em nome da Corte, eu gostaria de apresentar um agradecimento especial a Marina Lali pela apresentação que nos brindou, mesmo sendo filha da empossada. Foi um privilégio para todos nós. Muitíssimo obrigado. E agradecendo a presença de todos, desejando sucesso à desembargadora Sandra Lali nesse novo desafio da sua vida profissional, declaro encerrada a nossa sessão solene.